Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Chegou a altura de fazer mais ou menos aquilo que é uma avaliação do ano. Foi mais ou menos para esta altura do ano, mais ou menos meados, um pouco mais de meados de dezembro de 2019, que eu fiz assim uma análise das estatísticas do YouTube, para partilhar mais ou menos aqui, como é que foi a evolução ou não evolução, mas neste caso foi evolução no sentido de ter crescido mais, a evolução aqui do canal, porque nem sempre evoluímos, não é? Podemos até regredir e fazer pior. Mas espero que não tenha sido esse o caso deste ano. Então, este ano o canal teve 79.430 visualizações, que foi um crescimento face ao ano passado grande, e em horas deu 5.332.6 e houve mais 888 subscritores. Tendo em conta que o canal tem pouco mais de 2 anos, isto foi um crescimento muito grande, uma vez que o canal ainda não chega a ter 1.500. Portanto, cresceu bastante este ano, porque provavelmente eu também me dediquei um pouco mais a ele. O canal já existia há mais tempo, mas eu não tinha dedicado com tanta profundidade como dediquei este ano, até porque este ano usei-o para abordar algumas das coisas em que eu tenho vindo a trabalhar, fazer algumas análises um bocado mais profundas ao design de jogos e até a outras questões relacionadas com os jogos que não são propriamente o design, mas também o modo como eles são vividos, como eles se disseminam, como eles podem ser interpretados. Essas coisas foram aqui transpostas para o YouTube. Também esta inauguração com conversas com pessoas sobre assuntos diversos, que também trouxe muitos minutos e vídeos, quantidade de vídeos e com conteúdos diferentes, que provavelmente terão atraído outro tipo de público, digo eu, é possível. Dos vídeos mais vistos, é curioso que o vídeo mais visto foi um vídeo sobre o The Mind, ok? Um jogo que não é bem propriamente aquele tipo de jogos que eu abordo muito aqui, o que significa que provavelmente existe realmente um mercado maior para jogos mais pequenos e mais simples, mas este jogo também em parte é uma exceção, porque ele ganhou vários prémios e tem por si só bastante notoriedade. Depois, novamente, aquele vídeo que fizemos a brincar com o Duelo na Cama, eu e o Gosha. Depois aqui alguns crescimentos de vídeos que surgiram e que subiram muito. Por exemplo, já há vídeos dentro dos jogos que é mais o foco do canal. O caso do Blackout Hong Kong, que subiu bastante. Até o Western Legends também subiu bastante. Passaram das 1000 visualizações. O Maracaibo, o Marco Polo 2, o Braço Birmingham, o próprio Coimbra. E depois também alguns dos tops, está aqui no top 10, em nono lugar, aqui as recomendações de 5 jogos para jogar em modo solitário. Também foi uma coisa que este ano, por causa da pandemia, houve pessoas a procurarem, com certeza, porque realmente queriam e não tinham mais ninguém com quem jogar, e portanto dedicaram-se ao modo solo, que foi aquilo que me aconteceu a mim. Eu nunca jogava a solo e fui levado a jogar e até a apreciar algumas das vantagens de jogar a solo, que não é melhor do que jogar com mais pessoas, mas para fazer análise e uma reflexão sobre os jogos é importante realmente poder ter um jogo ao modo a solo para podermos fazer esse tipo de análises e abordagens. Em 10º lugar também, lá está, como eu tinha falado, estas conversas e entrevistas, e aqui, claro, aqui a entrevista e a conversa, não lhe chamemos entrevista, porque eu não sou jornalista e não faço entrevistas tecnicamente. Faço conversas sobre assuntos que eu acho que são interessantes, muitas vezes até para responder a coisas que são questões minhas. Portanto, não é uma coisa assim muito rigorosa. Mas aqui esta conversa com o Vital Lacerda foi realmente a mais vista, chegou perto das 800 visualizações, que é bastante para um canal como o meu, que é um canal pequeno, com poucas visualizações, sobre um assunto de nicho, ainda por cima em português. Portanto, é normal que isto não tenha um impacto assim muito grande. Do ponto de vista do público, eu acho que isto é importante falar, porque isto realmente é uma forma de abordarmos o hobby. E isto tem alguns resultados estranhos. Por exemplo, eu não costumo apelar muito às subscrições, acho que cada pessoa, se quiser, subscreve, é porque tem interesse, o que significa que, por exemplo, 54%, mais coisa menos coisa, das visualizações são de subscritores. Todas as outras são de pessoas que vão, por algum motivo, se calhar por engano, parar aqui ao canal. Mas o que é realmente estranho e, se calhar, até preocupante, mas pode estar relacionado também com o modo como as pessoas têm configurado as suas contas de YouTube e o modo como o próprio YouTube registra os dados, é que aparece-me aqui que 98,2% das pessoas que vêm ver os vídeos são do género masculino, apenas 1,8% do género feminino. Isto é realmente uma distribuição muito desequilibrada, muito desequilibrada. Isto não representa, por exemplo, aquilo que é a população dos jogadores em Portugal, por exemplo.
partindo de Portugal, apesar de haver aqui muitas visualizações do Brasil também. Por exemplo, 48,5% vem de Portugal e 34,3% já vem do Brasil, o que foi também uma surpresa para mim, isto estar a chegar até ao Brasil, até porque por vezes, apesar de falarmos a mesma língua, as diferenças do português do Brasil e do português de Portugal por vezes afastam-nos, o que é pena, mas é um facto, Por vezes nós não percebemos o que é dito em português do Brasil e por vezes também do português do Brasil não nos percebem o nosso português aqui de Portugal. Portanto, depois aqui há alguns efeitos residuais também de outros países, especialmente aqui de França, 0,2%. Não sei se será, por exemplo, o efeito da comunidade portuguesa em França, talvez, não sei. Ou em Espanha também aqui 0,1%, mas aqui provavelmente é insignificante. Realmente curioso também é aqui a distribuição por faixa etária, em que dos 13 aos 17 anos não tem praticamente nada, 0%. Dos 18 aos 24 apenas 0,6%, o que seria estranho porque achamos que os jovens jogam muito, mas se calhar não jogam jogos de tabuleiro, não têm interesse por isso. Porque quando chegamos aqui à faixa etária dos 25 aos 34, estão 47,2% das pessoas que visualizam. Ou seja, entra em alguns dos estudos que corroboram isto mesmo, que normalmente quem joga este tipo de jogos é quem já terminou, por exemplo, o ensino superior, já está no mercado de trabalho e já procura nestes jogos, experiências que vão, por exemplo, além do digital, além do mercado, das suas relações normais de trabalho e de família, provavelmente procurando outra forma de expressão e de socialização. Ou então até para jogar mesmo em família, também pode ser uma das interpretações. E isto é interessante ver isto quando, por exemplo, este valor já desce na faixa etária a seguir dos 35 aos 44, que é a faixa onde eu me incluo, em que são 45,3%. Portanto, há aqui um equilíbrio. Claramente, as pessoas que veem aqui o canal, e sendo que depois dos 45 aos 54 anos são 6,7%, e depois o valor também é residual para as idades superiores, fica no 0,1%. Portanto, há aqui um interesse por um grupo geracional bastante preciso, onde estão cerca de 90 e tal % das pessoas que veem isto, que são entre os 25 e os 44 anos, o que significa que são aquela faixa etária de adultos supostamente mais ativos e que estão no início de carreira ou já com carreiras a meio gás e a iniciar famílias, o que é uma coisa curiosa, que são provavelmente também todos aqueles que já jogaram jogos digitais. É interessante ver estas abordagens e este tipo de dados e provavelmente isto pode ser que inspire até trabalhos futuros. Quem sabe? Vou pensar nisso. Portanto, foi um ano com muito mais produção, também mais reações, mais crescimento e vamos ver como é que serão nos próximos anos, sendo que vou tentar criar sempre conteúdos novos, conteúdos mais rápidos para um certo tipo de objetivos, outros mais demorados para outros, tentar introduzir aqui também algumas partilhas de abordagens mais técnicas ou mais académicas ou de experiências ou ditas mais sérias, embora é um adjetivo um bocado complicado para usar aqui nos jogos, porque não é muito verdadeiro e pode notar até alguma sobranceria, não é? Mas não é esse o objetivo. Digo sérios porque é realmente um termo técnico que é usado para descrever este tipo de abordagens em que os jogos são usados para objetivos e vou tentar continuar com isso e espero aqui poder continuar a fazer coisas que tenham interesse também, porque um dos objetivos disto também é divulgar, mas também interagir e aprender durante o próprio processo de fazer e das interações com as pessoas que vão vendo, porque isso já abriu várias portas, já criou vários projetos, várias possibilidades, portanto isso é uma coisa claramente para continuar. Então vá, obrigado e para o ano há mais, assim espero, e esperemos que para o ano seja melhor do que este ano que terminou. Então vá, Deus!